Para você aí que tem uma grande dificuldade de ganhar peso, será que as gorduras ajudam você a engordar? E se elas ajudam, quais são essas gorduras que você deve consumir para engordar de uma maneira saudável? Será que aquela gordura presente naqueles alimentos processados, naquelas bolachas recheadas que você consome, nos fast foods, enfim, ou se são aquelas gorduras presentes no abacate, no amendoim, nesses alimentos mais naturais. Se você quer descobrir quais são as gorduras que vão ajudar você a ganhar peso, fica ligado nesse vídeo. Olá, eu sou o William. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Nutri Boa Forma. E no vídeo de hoje vamos falar sobre as gorduras, sobre quais gorduras ajudam você a ganhar peso, a engordar de uma maneira saudável. Primeiramente, sabemos que as gorduras são os alimentos que têm uma maior densidade calórica, ou seja, que contém uma maior quantidade de calorias em uma menor quantidade desse alimento. Por isso, as gorduras são tão interessantes para você que quer ganhar peso, porque com elas você consegue alcançar a quantidade de calorias ou de energia que você precisa durante seu dia para que você consiga engordar e ganhar peso. Agora que sabemos que as gorduras realmente ajudam você a ganhar peso, que realmente são boas aliadas para você que quer ganhar peso, vamos descobrir quais os tipos de gorduras que você deve ingerir. Se são todas, como eu comentei no começo do vídeo, aquelas que estão presentes nos alimentos industrializados, naquelas bolachas recheadas, nos sorvetes, enfim, nos alimentos ultraprocessados, ou aquelas presentes no abacate, no amendoim, nos óleos vegetais, enfim. Existem alguns tipos de gorduras que podemos classificá-las, como gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas, saturadas e gorduras trans. A diretriz brasileira de cardiologia recomenda que consumamos uma quantidade de até 20% de monoinsaturadas durante o nosso dia. Essas gorduras monoinsaturadas estão presentes principalmente nos alimentos como o azeite de oliva, o abacate, o amendoim, a castanha de caju, o óleo de palma. Esses são os principais alimentos que contêm gordura monoinsaturadas, que ajudam aquelas pessoas que têm um problema de hipercolesterolemia, que é o aumento do colesterol ruim. Essas gorduras elas também ajudam na diminuição desse colesterol ruim e também no aumento do colesterol bom, que é o HDL. Portanto, você que quer ganhar peso, você que quer engordar de uma maneira saudável, deve priorizar as gorduras monoinsaturadas. Existem outras gorduras chamadas de gorduras poliinsaturadas, que são outras gorduras que as diretrizes brasileiras de cardiologia determinam que você consuma até 10% no total de seu consumo diário. Essas gorduras, elas ajudam a diminuir o colesterol ruim, que é o LDL, e também acabam diminuindo o colesterol chamado bom, o HDL. Essas gorduras poliinsaturadas estão presentes principalmente nos alimentos ricos em ômega 3 e ômega 6. Os alimentos que são ricos em ômega 3 estão presentes principalmente nos alimentos como peixes, sardinha, o salmão, principalmente o salmão que vem lá do Alasca. Mas a maneira mais fácil de você consumir ômega 3 é através de suplemento. E o ômega 6 principalmente, uma das suas principais fontes são os óleos vegetais, como óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, enfim, todos os óleos vegetais têm uma grande concentração de ômega 6, que são as gorduras poliinsaturadas. Geralmente, o ômega 6 a gente tem um consumo grande de ômega 6 porque a gente acaba utilizando óleos vegetais na maioria das refeições do nosso dia, para preparar as refeições, enfim. Então, o ômega 6 a gente consome de uma maneira adequada, na maioria dos casos. Agora, o ômega 3 é interessante que, se a gente tiver um poder aquisitivo, um poder financeiro bom, consumir suplementos à base de ômega 3, que vai estar ajudando você a ganhar peso, além do grande poder antioxidante que essas gorduras também têm. Também existe outra gordura chamada gordura saturada, a qual está presente nos alimentos de origem animal, como por exemplo carnes, também manteiga. Está presente também em alguns alimentos industrializados, como por exemplo bolachas recheadas, sorvetes, bolos, enfim. Essa gordura
ela deve ser consumida em menos de 10% do total de sua alimentação diária. Então, se você quer engordar de uma maneira saudável, você deve procurar evitar esses alimentos que eu comentei, principalmente os alimentos industrializados, né? A carne, a manteiga, enfim, esses alimentos de origem animal que eu comentei, eles trazem sim um benefício para você que quer ganhar peso, não só na questão da gordura, mas porque eles são fontes de proteínas na maioria das vezes. Mas sempre cuidar com o excesso, né? Aqui a diretriz não diz que você não pode consumir esses alimentos. Ela diz que você deve consumir no máximo 10%, né? Quanto menos, melhor. Porém, você necessita dessas gorduras, principalmente de origem animal, para você conseguir engordar. Então, é necessário que você consuma um pouco, pelo menos, dessas gorduras, por conta que, querendo ou não, elas vão estar presentes nas fontes de proteínas animais, como eu comentei, nas carnes, enfim, no leite, na manteiga. E essa gordura saturada, ela faz com que seu colesterol LDL aumente, se consumida em excesso, e o seu colesterol bom, que é o HDL, fique estabilizado, não diminui nem aumente. Porém, além dessas outras gorduras, existe uma que é a pior de todas, que é a gordura trans, que você de maneira nenhuma deve consumi-la, né? Que é a gordura principalmente presente em produtos de origem que são hidrogenados, como por exemplo a margarina, produtos industrializados, os quais têm uma grande concentração de gordura trans por conta para aumentar seu tempo de prateleira, né? Para aumentar sua validade e também porque acaba realçando o sabor desses alimentos. Então, evitar esses alimentos que contêm gordura trans, como por exemplo a margarina, produtos industrializados, como eu comentei anteriormente, que também contêm gorduras saturadas, como por exemplo bolachas doces, bolos, sorvetes, fast foods, frituras, enfim, todos esses alimentos, eles possuem uma quantidade muito grande de gordura trans e também de gordura saturada, as quais não são tão boas para você que quer ganhar peso de uma maneira saudável. E assim fazer com que você, às vezes, aumente seu colesterol ruim, mesmo você sendo magro, e causando no futuro algum problema cardíaco, né? Até mesmo um infarto e levando até mesmo o indivíduo à morte. Tem pessoas que às vezes já têm um histórico familiar de infarto, né, na família e acabam consumindo uma quantidade desses alimentos que são ricos em gorduras saturadas, em gorduras trans, e não ligam porque são magros, porque não engordam, e acham que o infarto está relacionado somente com pessoas gordas, acabam às vezes infartando porque aumentam muito seu colesterol ruim, né, que vai acabar obstruindo suas artérias e causando assim um infarto, né, um problema cardíaco aí, levando muitas vezes o indivíduo a óbito, né, a morrer. Então, tomem cuidado com as gorduras trans e as gorduras saturadas. Outro cuidado que você deve tomar ao consumir gorduras é não consumi-las em excesso, porque o que acontece? Elas causam um processo de saciedade muito grande. Isso não é bom para você que quer ganhar peso, porque você tem que comer bastante. Apesar delas terem uma grande quantidade de calorias em sua composição, você não deve exagerar muito nessas gorduras, porque elas vão fazer com que você se sinta mais saciado. Mas como comentei anteriormente, é sim essencial que você tenha um consumo bom de gorduras boas, de qualidade boas, porque elas participam de várias funções no seu organismo, como transporte de hormônios, transporte de algumas substâncias do nosso corpo, participam de alguns metabolismos que o nosso corpo faz, participam também da absorção de algumas vitaminas, as quais são as lipossolúveis, enfim, elas têm um papel muito importante em todas as funções, podemos dizer assim, no nosso corpo. Por isso é interessante consumi-las. Não devemos demonizar as gorduras, porém devemos consumi-las de uma maneira correta, né? Consumir as gorduras corretas para que tenhamos um aumento de peso, um ganho de peso saudável. Existe também uma outra classificação de gorduras que podemos chamar de TCM. Existem suplementos específicos dessas gorduras. O que acontece com essas gorduras? Elas são de uma maior fácil digestão. Você consegue absorver ela de uma maneira mais rápida. E isso faz com que você não se sinta tão saciado assim também e tenha uma melhor facilidade na digestão. Tem pessoas às vezes que têm uma dificuldade para digerir esses outros tipos de gorduras, e o TCM, que é triglicerídeos de cadeia média, são as gorduras que têm uma maior facilidade na absorção. Essas gorduras estão presentes em poucos alimentos, né?
elas estão presentes no óleo de coco e no óleo de palmeira, que pode ser chamado também de azeite de dendê ou óleo de dendê e azeite de palma ou óleo de palma. Esses alimentos, eles contêm uma grande quantidade de TCM, que é essa gordura de mais fácil digestão que eu comentei anteriormente, que você aí que quer ganhar peso, que tem uma grande dificuldade de engordar, que não consegue digerir essas outras gorduras, tem uma dificuldade, se sente às vezes muito saciado, pode estar utilizando esses alimentos para enriquecer sua alimentação. Coloca uma colher de óleo de coco no seu almoço, em cima do prato ali de comida, enfim, às vezes na salada que você vai consumir, enfim, use da sua criatividade para enriquecer suas preparações com essas gorduras boas, para aumentar assim a quantidade de caloria, de energia que você vai consumir durante o seu dia, assim fazer com que você engorde de uma maneira saudável. Então, espero ter ajudado você a sanar algumas dúvidas e a escolher a gordura certa para fazer com que você ganhe peso e engorde de uma maneira saudável e não desenvolva algumas doenças, algumas patologias que podem ser fatais para você, por exemplo, um infarto, um AVC, enfim, algum problema aí mais grave decorrente de um excesso de colesterol no seu corpo, um excesso de gordura ruim. Mas use da gordura como sua aliada para ganhar peso, para engordar, que eu tenho certeza que vai facilitar a sua vida e fazer com que você engorde de uma maneira saudável e mais rápida. Dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e fica ligado nos próximos vídeos, onde terão novas dicas de como ganhar peso, de como engordar de uma maneira saudável